Você sente que sua vida está travada? Que há algo impedindo suas bênçãos de chegarem até você? Chegou o momento de entregar cada dificuldade nas mãos de quem pode agir direto do céu. Neste vídeo, unimos duas poderosas intercessões. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, aquela que desfaz todo empecilho da vida, e o Anjo da Guarda, enviado por Deus para proteger, guiar e livrar do mal. Nós como escassez, enfermidades, dívidas, solidão, inveja, bruxarias, ansiedade, insegurança, desemprego, maldições, relacionamentos quebrados e caminhos fechados, serão apresentados com fé nesta oração. Se você precisa de libertação, proteção espiritual e um milagre urgente, este vídeo foi feito para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais, para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Sinta-se à vontade para compartilhar seu pedido de oração nos comentários e unir-se a essa corrente poderosa. Vamos juntos pedir bênçãos, proteção e abertura dos caminhos da prosperidade e da paz. Iniciemos a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Maria Santíssima, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, no silêncio profundo desta prece, clamo ao teu cuidado materno, que atravessa as distâncias visíveis e invisíveis, que alcança as tramas mais escondidas da vida humana. Em teus dedos abençoados já se desfizeram incontáveis nós deixados pela dor, pela má intenção, pelo erro, pela injustiça e por tantas outras fontes de desordem. Hoje, diante de ti, coloco as amarras financeiras que têm prendido minha vida, arrastando os dias para dentro de uma tempestade que parece não cessar. Mãe de misericórdia, olha com ternura para este cenário onde contas se acumulam, onde o dinheiro some das mãos antes mesmo de cumprir seu papel, onde a falta em vez de equilíbrio, e onde o coração se vê inquieto diante da necessidade. Tu sabes, mais do que qualquer outra, o quanto dói abrir os olhos e ver a mesa vazia, o aluguel atrasado, o nome comprometido, os desejos adiados. Conheces a angústia que invade as noites e os pensamentos que tentam resolver o impossível. Maria, os nós estão apertados. São dívidas que se multiplicam, situações que escapam ao controle, caminhos profissionais que se fecharam, oportunidades que desapareceram sem explicação. Há dias em que o que se tem não é suficiente nem para o básico, e o alimento que chega parece insuficiente para o corpo, quanto mais para a alma. A escassez bate à porta com insistência, fazendo sombra nos planos e trazendo um peso que adoece por dentro. Diante de ti, clamo por tua intercessão. Que teus dedos toquem os pontos onde os nós financeiros se apertaram. Que onde o dinheiro parou de circular, volte a haver movimento. Onde o sustento está ameaçado, que venha proteção. Onde o desespero tenta fincar raízes, que haja mudança real. A fé que trago não se baseia em aparências, mas na certeza de que tu podes apresentar diante de Deus cada pedido não falado, cada lágrima silenciosa, cada tentativa frustrada de seguir em frente. Ó Mãe, rogo também pela presença do Anjo da Guarda, este enviado fiel que caminha ao lado desde o primeiro instante. Que ele me auxilie na condução dos passos dentro do labirinto que os problemas financeiros criaram. Que nenhuma distração me leve para escolhas erradas. Que ele me alerte quando algo parecer bom, mas na verdade for armadilha. Que os caminhos legítimos, honestos e seguros venham ao meu encontro com clareza. Que cada moeda, cada recurso, cada oportunidade justa me encontre no tempo exato. Peço por proteção contra o desperdício, contra os enganos nas decisões, contra os compromissos feitos por impulso, contra os empréstimos que só aumentam a dor. Que os vícios ligados ao consumo desordenado não encontrem mais espaço. Que nenhuma influência negativa me conduza à desorganização. Que as finanças não sejam mais conduzidas por medo ou desespero, mas com discernimento e sabedoria. Anjo da guarda, vigia cada passo. Que teu olhar alcance os lugares onde minha mente não chegou. Se há pessoas tramando perdas, falências, confusões, que sejam impedidas.
Se há mãos tentando prejudicar, que percam sua ação. Se há invejas alimentadas pela prosperidade que um dia tive, que não encontrem mais nenhum acesso. Guarda meus bens, por menores que sejam. Protege o pouco que tenho. E se em algum momento algo foi obtido sem verdade, que haja correção, para que tudo volte a caminhar em paz. Virgem Santíssima, trago diante de ti também o sentimento de incapacidade que a escassez provocou. Há dias em que a esperança parece longe, como se o céu estivesse em silêncio. Mas sei que tua voz alcança o trono do Altíssimo, e que nenhum clamor verdadeiro é ignorado. Por isso, te peço, desata o nó do desemprego. Que oportunidades reais surjam. Que portas compatíveis com minha vocação se revelem. Que minha profissão seja valorizada. Que o trabalho justo me alcance, trazendo estabilidade e dignidade. Não quero riquezas vazias, mas segurança para suprir necessidades. Desejo condições para ajudar quem precisa, para manter o lar, para viver com serenidade. Que o dinheiro seja instrumento de justiça, não de escravidão. Que o pão não falte. Que os dias não sejam marcados por medo do amanhã. Que as noites não se encham de cálculos sem saída. Ó Maria, se algum erro financeiro me trouxe até aqui, se fui iludido, manipulado, se aceitei propostas sem pensar, se confiei em quem não devia, se fui vítima de ciladas, apresento tudo a ti. E te peço, leva diante de Deus o peso desse passado, para que não me aprisione mais. Intercede para que toda má administração do que um dia tive não me condene, mas me ensine. Que o presente seja reorientado e que o futuro seja pacificado. Anjo querido, não permitas que as dívidas tirem minha paz. Não deixes que o medo da cobrança, do nome negativado, das contas acumuladas me paralise. Mostra-me os caminhos para reorganizar, para negociar, para retomar o controle. Que os contatos certos apareçam. Que os recursos necessários não se percam. Que cada solução venha com lucidez e rapidez. Nossa Senhora desatadora dos nós, tu que já desataste os laços da vergonha nas bodas de Caná, quando o vinho faltava, socorre também esta casa onde o alimento escasseia, onde os gastos aumentam e a entrada diminui. Faz com que a alegria volte, não por ostentação, mas por tranquilidade. Que os filhos possam comer sem restrições. Que os pais possam cuidar sem angústia. Que a estabilidade retorne sem pressa, mas sem demora. Maria, intercede por aqueles que hoje não têm onde morar, que vivem de restos, que passam fome. Por aqueles que perderam tudo em dívidas, que estão ameaçados por credores, que se humilham para conseguir um valor qualquer. Que tua intercessão alcance todos que não têm quem os ajude. Que os abandonados pelas instituições humanas encontrem apoio no céu. E eu, diante de ti, coloco tudo o que tenho e o que me falta. Tudo o que vivi e o que ainda desejo alcançar. Tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar e tudo o que é necessário para viver com dignidade. Que meus caminhos sejam iluminados. Que a pobreza não se torne herança, nem prisão. Que a abundância chegue com equilíbrio. Que o coração esteja pronto para lidar com o que vier. Ao anjo da guarda, peço que continue me acompanhando por onde for. Que proteja minha casa, meus documentos, minha reputação, minha conta bancária, meus bens, meu salário, meu emprego e tudo aquilo que representa o sustento do dia a dia. Que as portas certas se fechem e que as corretas se mantenham abertas. Ó Mãe Puríssima, Nossa Senhora desatadora dos nós, neste momento silencioso da alma, o coração busca refúgio no teu manto celestial. Olhar algum na terra tem o poder de atravessar tantos véus como o teu. Nada se esconde diante do teu cuidado. Aos teus pés se reconhece a origem dos impedimentos, dos embaraços e das dores que surgem nas trilhas da existência. Mãe, neste instante, um clamor se eleva, pedindo a tua presença diante do trono do Altíssimo. A cada nó oculto ou visível, a cada amarra colocada por mãos ou palavras contrárias, pede-se que tua luz atravesse e desfaça, como só tu podes fazer. Aqueles que se levantam com palavras ardilosas,
que tentam lançar venenos disfarçados em gestos falsos ou em presenças dissimuladas, que a ação deles não encontre morada, nem permaneça nas sendas onde meus pés foram colocados. Que as obras de bruxaria, os círculos das sombras, os pactos sem luz e os nomes pronunciados em lugares sem bênção, percam seu eco, percam sua força, desapareçam diante da mão que tudo ordena, a mão de Deus. Rainha Celestial, onde o nó se apresenta, que teus dedos celestes trabalhem com suavidade e poder. Onde os laços do mal quiserem fechar caminhos, que o céu abra trilhas invisíveis aos olhos humanos, mas seguras aos teus olhos maternos. Onde houver inveja lançada com pensamentos carregados, que tua proteção envolva e anule o intento. Onde existirem feitiçarias preparadas com intenção de paralisar, adoecer, destruir ou afastar da luz, que tudo seja interceptado antes de atingir qualquer parte da vida. Invoca-se também o santo companheiro de todos os dias, o anjo da guarda fiel, cuja missão atravessa todos os planos para proteger, guiar e anunciar a vontade do céu. Que os teus olhos, guardião silencioso, permaneçam atentos aos mínimos sinais de ataque, e que tu bloqueies qualquer armadilha que se forme no oculto. Que teus braços estejam posicionados como escudo invisível, e que tua vigilância nunca se ausente das portas que cercam o corpo, a mente, o espírito e tudo que me pertence. Ó Mãe que sabe onde o mal se esconde, que conhece os disfarces das intenções obscuras, que desvenda o que é dito em segredo, onde os nomes são pronunciados com malícia, que tua presença se antecipe ao plano do inimigo. Que tua autoridade materna interrompa o curso das palavras maliciosas, das calúnias murmuradas nos corredores da discórdia, das pragas lançadas como sementes secas que tentam brotar na terra da paz. Que os trabalhos ocultos percam fôlego antes de tocar em qualquer direção ligada à minha existência. Que as oferendas preparadas com sangue, com restos, com objetos pessoais ou com símbolos tenham seu fim decretado pelos céus. Que todo tipo de encantamento dirigido à ruína, à doença, à divisão, à loucura, à pobreza, ao medo ou à estagnação se desfaça como neblina diante da alvorada. Invoca-se, com todo respeito e reverência, o auxílio de Deus, o poder que reina sobre os céus e a terra, para que nada plantado por mãos que servem à escuridão permaneça. Que o olhar do Pai identifique cada brecha e feche com a justiça divina. Que o coração dele se mova com misericórdia para proteger os caminhos e os propósitos que vêm do alto. Pede-se que o anjo da guarda caminhe adiante, verificando cada ambiente, cada contato, cada situação. Que toda aproximação falsa seja identificada e impedida. Que nenhuma palavra mal intencionada tenha poder de manipular ou desviar decisões. Que o discernimento seja preservado, e que toda névoa mental provocada por interferências externas se afaste completamente. Clama-se, também, que os vínculos espirituais com qualquer tipo de ação contrária sejam desfeitos. Que nenhuma permissão tenha sido concedida por engano, por herança ou por ignorância. Que qualquer porta aberta em momentos de fraqueza seja agora selada pela proteção que vem do céu. Que o espaço de convivência não abrigue más intenções, que não seja abrigo de olhares pesados, e que nenhum objeto amaldiçoado permaneça onde repousa a presença de Deus. Que as maldições lançadas por palavras duras, por desejos impuros, por sentenças de destruição ou por pactos antigos sejam revogadas agora pela intercessão daquela que pisa na cabeça da serpente. Que nada permaneça ativo se a origem não for limpa. Que toda repetição de fracasso, atraso, perdas injustas, doença sem explicação ou desânimo crônico seja exposta e anulada. Rainha das batalhas que não se veem, conduz esse pedido diante do Criador. Sabe-se que teus olhos já enxergaram muito mais do que se pode imaginar. Sabes onde os fios da vida se enroscaram, onde decisões erradas se prenderam, onde alianças nocivas se firmaram, onde sonhos foram silenciados por interferências alheias. Que cada área da vida seja visitada agora pelo teu olhar. Que nenhum nó permaneça oculto. Que todas as tramas urdidas para causar queda, perda, isolamento ou confusão se revelem sem poder. Que tudo aquilo que meus olhos não viram, mas afetaram meu caminho,
seja tratado no mundo espiritual com a sabedoria que vem de Deus. Peço que o anjo da guarda se posicione como sentinela firme e vigilante. Que onde houver tentações disfarçadas de oportunidades, ele oriente com clareza. Onde o perigo se aproximar disfarçado, que ele impeça. Onde a distração tenta abrir brechas, que ele alerte com intensidade. E que, acima de tudo, a presença divina não se afaste um só instante. Mãe das graças ocultas, Senhora que atua em silêncio, mas com poder incontestável, agradeço pelas batalhas vencidas que nem mesmo se conhecem. Agradeço pelas noites em que o mal foi impedido antes que pudesse agir. Agradeço pelos caminhos que voltaram a se alinhar depois de momentos escuros. Que toda forma de mal seja desacelerada até parar, e que a vida recupere o movimento pleno. Que haja proteção ao deitar, ao caminhar, ao falar, ao planejar. Que nada chegue sem ser filtrado pelo céu. Que toda decisão seja guiada pela paz verdadeira. Que os ciclos injustos sejam encerrados e que nenhuma ligação com o passado conturbado continue influenciando o presente. Ó Senhora desatadora dos nós, guarda as chaves dos laços mais antigos. Que tua missão continue desatando cada nó deixado por palavras proferidas por ódio, cada armadilha camuflada, cada fardo desnecessário. Que nenhum feitiço antigo permaneça, que nenhum trabalho secreto atue, que nenhuma praga prospere. E que toda maldade volte ao nada. Ó Mãe Santíssima, Nossa Senhora desatadora dos nós, neste instante de oração que brota do mais íntimo do meu ser, volto-me ao teu olhar materno, que nunca se nega a quem te procura com sinceridade. Chego diante de ti, trazendo os fios da minha vida, marcados por nós que insistem em apertar o caminho, atrasar os dias e pesar o coração. Estes nós se espalharam em muitos aspectos, na alma, no corpo, nas decisões, no lar, nos relacionamentos, nos planos, nos pensamentos, nos sentimentos e no tempo. São laços que se multiplicaram, vindos de escolhas impensadas, de palavras malditas, de pessoas mal intencionadas, de ações externas que nunca estiveram sob meu domínio, e também de distrações que me desviaram da direção certa. Virgem Santíssima, tu que passas à frente com delicadeza e sabedoria, toca com teus dedos benditos as amarras que se prenderam ao meu redor. Onde tudo parece travado, onde a confusão, onde o passado deixou suas marcas e o presente parece paralisado, peço tua intervenção. Que cada ponto embaraçado seja alcançado pela tua intercessão. Que cada dificuldade que me impede de seguir adiante comece a se desfazer com tua ajuda diante de Deus. Peço-te, ó Mãe, com toda a minha alma, vai diante do Altíssimo com os nós do meu viver. Os que estão ocultos, os que me perseguem há anos, os que surgiram nos últimos dias e os que já me tiraram a esperança. Onde o coração foi ferido, onde as portas se mantêm fechadas, onde o afeto foi cortado, onde os projetos perderam o brilho, age com teu cuidado silencioso. Tu sabes por onde começar. Tu conheces as raízes de tudo. Intercede pelas áreas da minha vida que parecem não seguir o curso natural. Onde as oportunidades não aparecem, onde a comunicação se quebra, onde a saúde se abala, onde o dinheiro se esvai, onde os vínculos se enfraquecem, onde o ânimo desaparece. Que nenhum desses caminhos continue preso. Que o que precisa seguir, prossiga. Que o que está parado, encontre direção. Que o que me cerca e atrasa, se desfaça no tempo certo, pela graça que vem do céu. Ó Senhora de mãos cuidadosas, te suplico por proteção. Há males que não se veem com os olhos humanos. Há palavras lançadas por trás, há pensamentos destrutivos dirigidos a mim, há energias pesadas que me atingem sem aviso. Tu que esmagas a serpente, tu que pisas no engano, defende-me contra toda ação que tenta me atingir, seja ela visível ou oculta. Se houver pragas lançadas, palavras que desejam meu fracasso, olhares de inveja, julgamentos disfarçados de conselhos, promessas que vieram com veneno, alianças quebradas que deixaram rastros, que tudo isso seja desfeito diante do trono de Deus pela tua intercessão. Que não se firmem, que não permaneçam,
que não se renovem, que não me alcancem mais, que percam toda a direção até mim. Virgem Santíssima, se minha vida parou em áreas que antes fluíam com leveza, peço que toques onde é preciso. Se algo ficou represado no caminho, se os dias perderam o movimento, se o tempo não rende, se tudo exige mais do que é possível dar, clamo a Ti. Que o tempo volte a correr com equilíbrio, que os relacionamentos se reorganizem, que a saúde se reestabeleça, que o corpo recupere sua energia, que o trabalho traga sentido, que a fé se mantenha firme, que os planos retomem vida. Maria, intercede também por aqueles que caminham ao meu lado e que, de forma direta ou indireta, compartilham dos meus dias. Que ninguém me atrase, que ninguém me contamine com amargura, incredulidade ou palavras contrárias à paz. Que ninguém me empurre para escolhas erradas. Que os falsos amigos se afastem naturalmente. Que os laços autênticos sejam fortalecidos. Que as parcerias verdadeiras sejam iluminadas. Anjo da guarda, fiel companheiro que me foi dado desde o princípio, uno esta oração a Ti, pedindo Tua presença ativa em cada instante. Que Teus passos acompanhem os meus com vigilância. Que Tua presença me alerte quando o caminho for armadilha. Que Tua mão me ampare quando algo tentar me fazer cair. Guarda-me contra toda intenção maligna, contra falsidades disfarçadas de bondade, contra oportunidades que são, na verdade, armadilhas. Que todo laço construído para me limitar seja desfeito. Que toda energia contrária ao meu progresso se disperse. Que toda tentativa de me arrastar para baixo perca sua ação. Que minha vida, guiada pela luz divina, flua como um rio limpo, sem obstáculos, sem sujeiras, sem desvios perigosos. Que meu interior encontre o equilíbrio que me sustenta mesmo diante das tempestades. Nossa Senhora desatadora dos nós, se minha espiritualidade foi afetada por distrações, se deixei de orar, se minha ligação com o alto se enfraqueceu, peço Teu auxílio. Que eu volte ao centro daquilo que alimenta a alma. Que minha conversa com Deus seja contínua. Que minha sensibilidade à verdade não se perca. Que eu não confunda sinais. Que eu não aceite o engano disfarçado de luz. Se há heranças espirituais indesejadas em meu sangue, se palavras ancestrais ainda ecoam tentando me amarrar, se pactos antigos ainda lançam sombra sobre mim, peço que, com o auxílio do anjo da guarda e sob Teu olhar, sejam apresentados diante de Deus e desfeitos no momento em que Ele quiser. Que o passado não defina o agora. Que minha história receba uma nova condução, sem repetições de erros, sem ciclos de dor. Maria, sei que nenhum fio do meu caminho passa despercebido aos Teus olhos. Conheces até os detalhes que eu mesmo não consigo nomear. Por isso, deposito aqui não só os nós evidentes, mas também aqueles que ainda não reconheci, mas que agem nas sombras. Que nenhum obstáculo permaneça intocado. Que nada fique esquecido. Que tudo seja alcançado pela intercessão que vem de Ti, cheia de amor e zelo. Peço também por sabedoria para agir com prudência nos próximos passos. Que eu não atraia mais situações que me prendam. Que eu saiba dizer sim ao que me conduz em paz e dizer não ao que me afasta da direção divina. Que eu reconheça a diferença entre aquilo que parece bom e aquilo que realmente vem do alto. Que o discernimento seja mais firme em mim do que qualquer ilusão passageira. Anjo da guarda, guia-me em cada decisão, em cada encontro, em cada escolha. Que os dias sejam conduzidos com luz. Que os caminhos sejam iluminados. Que os erros sejam evitados. Que os atrasos sejam superados. Que os nós sejam deixados no passado. Que minha vida encontre clareza, ritmo, propósito e fluidez. Assim seja.